Bom dia, meus irmãos. Quer dizer, boa manhã ainda. Deixa eu ver que hora que são aqui. São 20 para 6. Eu vou ler Apocalipse 20. Vi então descer do céu um anjo que tinha na mão a chave do abismo e uma grande algema. Ele apanhou o dragão, a primitiva serpente, que é o demônio e Satanás, e o acorrentou por 1000 anos. Atirou-o no abismo, que fechou e selou por cima, para que já não seduzisse as nações, até que se completasse 1000 anos. Depois disso, ele deve ser solto por um pouco de tempo. Vi também tronos sobre os quais se assentaram aqueles que receberam o poder de julgar. Eram as almas dos justos, eram as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Todos aqueles que não tinham adorado a fera ou a sua imagem, que não tinham recebido seu sinal na fronte nem nas mãos, eles viveram uma vida nova e reinaram com Cristo por 1000 anos. Os outros mortos não tornaram a vida até que se completasse os 1000 anos. Essa é a primeira ressurreição. Feliz e santo é aquele que toma parte na primeira ressurreição. Sobre a segunda morte não tem poder, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo. Reinarão com ele durante os 1000 anos. Depois de se completarem 1000 anos, Satanás será solto da prisão. Sairá dela para seduzir as nações dos 4 cantos da terra, Gog e Magog, e reuni-las para o combate. Serão numerosas como a areia do mar. Subiram à superfície da terra e cercaram o acampamento dos santos e a cidade querida, mas desceu um fogo do céu e as devorou. O demônio seduziu delas, foi lançado num lago de fogo e de enxofre, onde já estava a fera e o falso profeta, e onde serão atormentados dia e noite pelos séculos dos séculos. Vi então um grande trono branco, e aquele que nele se assentava, os céus e a terra fugiram da sua face. Já não se achou lugar para eles. Vi os mortos, grandes e pequenos, de pé, diante do trono. Abriram-se livros e ainda 4 livros. E ainda outro livro, que é o livro da vida. E os mortos foram julgados conforme o que estava escrito nesse livro, segundo as suas obras. O mar restituiu os mortos que nele estavam. Do mesmo modo, a morte e a morada subterrânea. Cada um foi julgado segundo as suas obras. A morte e a morada subterrânea foram lançadas no tanque de fogo. A segunda morte é esta, o tanque do fogo. Tudo que não foi encontrado escrito no livro da vida foi lançado no fogo. Apocalipse 21. Vi então um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra desapareceram e o mar já não existia. Eu vi descer do céu junto de Deus a cidade santa, a nova Jerusalém, como uma esposa ornada para o esposo. Ao mesmo tempo, ouvi do trono uma grande voz que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus. Como os homens habitará com eles e serão o seu povo. E Deus mesmo estará com eles. Enxugará toda a lágrima de seus olhos. E já não haverá morte, nem luto, nem grito, nem dor, porque passou a primeira condição. Então o que está sentado no trono disse: Eis que eu renovo todas as coisas. Disse ainda: Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Novamente me disse: Está pronto. Eu sou o Alfa e o Ômega, o começo e o fim. A quem tem sede eu darei gratuitamente de beber da fonte de água viva. O vencedor herdará tudo isso, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Os tíbios, os infiéis, os depravados, os homicidas, os impuros, os maléficos, os idólatras e todos os mentirosos terão como quinhão o tanque ardente de fogo e enxofre, a segunda morte. Então veio um dos 7 anjos que tinham 7 taças cheias dos 7 últimos flagelos e disse-me: Vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. Levou-me em espírito a um grande e alto monte e mostrou-me a cidade santa, Jerusalém,
que descia do céu de junto de Deus. Revestida da glória de Deus, assemelhava-se seu esplendor a uma pedra muito preciosa, tal como o jaspe cristalino. Tinha grande e alta muralha com 12 portas guardadas por 12 anjos. Nas portas estavam gravados os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. Ao oriente havia 3 portas, ao setentrião 3 portas, ao sul 3 portas e ao ocidente 3 portas. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos, com os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Quem falava comigo trazia uma vara de ouro como medida para medir a cidade, as suas portas e a sua muralha. A cidade formava um quadrado, o comprimento igualava a largura. Mediu a cidade com a vara 12.000 estádios. O comprimento, a largura e a altura eram iguais. E mediu a muralha 144 côvados, segundo a medida humana empregada pelo anjo. O material da muralha era jaspe, e a cidade ouro puro, semelhante a puro cristal. Os alicerces da muralha da cidade eram ornados de toda espécie de pedras preciosas. O primeiro era de jaspe, o segundo de safira, o terceiro de calcedônia, o quarto de esmeralda, o quinto de sardônica, o sexto cornalina, o sétimo de crisólito, o oitavo de berílio, o nono de topázio, o 10º de crisóparo, o 11º de jacinto e o 12º de ametista. Cada uma das 12 portas eram feitas de uma só pérola, e a avenida da cidade era de ouro, transparente como cristal. Não vi nada nela, templo algum, porque o Senhor Deus dominador é o seu templo, assim como o Cordeiro. A cidade não necessita de sol nem de lua para iluminar, porque a glória de Deus a ilumina, e a luz é o Cordeiro. As nações andarão à sua luz, e os reis da terra levar-lhe-ão a sua opulência. As suas portas não se fecharão diariamente, pois não haverá noite. Levar-lhe-ão a opulência e a honra das nações. Nela não entrará nada de profano, nem ninguém que pratique abominações e mentiras, mas unicamente aqueles cujos montes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Apocalipse 22. Mostrou-me então o anjo um rio de água viva, resplandecente como cristal de rocha, saindo do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da avenida e às 2 margens do rio, achava-se uma árvore da vida que produz 12 frutos, dando cada mês um fruto, servindo as folhas de árvore para curar as nações. Não haverá aí nada de execrável, mas nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Seus servos lhe prestarão um culto. Verão a sua face e o seu nome estará nas suas frontes. Já não haverá noite, nem se precisará de luz de lâmpada ou de sol, porque o Senhor Deus a iluminará e hão de reinar pelos séculos dos séculos. Ele me disse: as palavras são fiéis e verdadeiras. E o Senhor Deus dos Espíritos dos profetas enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos o que deve acontecer em breve. Eis que venho em breve. Felizes aqueles que põem em prática as palavras da profecia desse livro. Fui eu, João, que vi e ouvi essas coisas. Depois de as ter ouvido e visto, prostei-me aos pés do anjo que as mostrava. Mas ele me disse: não façais isso. Sou um servo como tu, teus irmãos, os profetas, e aqueles que guardam as palavras desse livro, prostra-te diante de Deus. Disse ele ainda: não seles o texto profético desse livro, porque o momento está próximo. O injusto faça ainda injustiça, o impuro pratique impureza, mas o justo faça a justiça e o santo santifique-se ainda mais. Eis que venho em breve, e a minha recompensa está comigo, para dar a cada um conforme as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o começo e o fim. Felizes aqueles que lavam as suas roupas, as suas vestes, para ter direito à árvore da vida
e o poder entrar na cidade pelas portas, fora os cães, os envenenadores, os impúdicos, os homicidas, os idólatras e todos aqueles que amam e praticam a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos atestar essas coisas a respeito das igrejas. Eu sou a raiz, o descendente de Davi, a estrela radiosa da manhã. O Espírito e a esposa dizem: vem. Possa aquele que ouvi dizer também: aquele que tem sede, venha. E o que o homem de boa vontade receba gratuitamente da água da vida. E que o homem de boa vontade receba gratuitamente da água da vida. Eu declaro a todos aqueles que ouviram as palavras da profecia deste livro: se alguém lhes ajuntar alguma coisa, Deus ajuntará sobre ele as pragas escritas neste livro. E se alguém dele tirar alguma dessas coisas, Deus lhe tirará sua parte da árvore da vida e da cidade santa, escrita nesse livro. Aquele que atesta essas coisas diz: sim, eu venho depressa. Amém. Vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor esteja com todos. Amém. É o Apocalipse falando do fim dos tempos. Aguardemos isso com fé e esperamos. O dia que ele vier, nós vamos prestar conta com ele, para ele. Amém? Fiquem todos na paz do Senhor. Terminei de ler o Apocalipse. Vou ver qual que eu vou ler amanhã. Amém, meus irmãos? Deus abençoe a todos. Não precisa ficar com medo, não, porque quem tem Deus no coração não tem o que temer. A quem temerei? A gente tem que ter temor de Deus, mas não precisa temer a Ele, quem tem fé. Não precisa ter. Faça-se em mim a tua vontade, Pai, o que tu queres, o que tu quiseres. Amém? Amém a todos, ficam todos na paz do Senhor.